Eu sou a Eli Ferraz, apresentadora do programa Não Corre Com Elas, um programa com abordagem descontraída e informativa com temas relacionados ao universo feminino como empreendedorismo, saúde, beleza, carreira e relacionamentos. Tudo que se diz a respeito do corre de quem quer empreender no Brasil. O programa Não Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje, a nossa convidada é a Bruna Bins, economista. Hoje estamos aqui com a Bruna Bins, ela é economista e, gente, ela tem 24 anos, essa baby que lidera o mercado financeiro, o mundo das offshores, das ações, enfim. Bruna, seja bem-vinda ao nosso programa, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é corrido, e parabéns por todas as iniciativas, tudo que você faz é tão baby! Realmente, como eu tava falando, normalmente aqui nos ciclos eu sou o baby, né, dos lugares, mas enfim, eu que agradeço o convite, sabe que a Ellen, gente, aqui, ela é uma amiga próxima, então sempre gosto de conversar, bater um papo e ainda mais trazer conhecimento pro povo brasileiro, que eu tô aqui pra isso, né. Obrigada, Bruna. Bruna, me conta, você tem 24 anos, você é economista, quando que começou sua jornada empreendedora? E o que te fez ir para o caminho da economia, das finanças, tão jovem? Isso é até uma história um pouco engraçada, porque na verdade, quando eu era pequena, eu queria ser médica, pediatra, eu amava crianças, mas... Assim, tudo a ver, tá? Mas eu não gostava de sangue, então... E eu tirava A em matemática, assim, era a minha melhor aula, e eu dava aula para minhas amigas, mas enfim, como é que chegou este assunto? Quando eu me mudei para os Estados Unidos com 17 anos, eu vi que existia um mundo completamente diferente do Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, a gente está falando de uma população que mais da metade investe. Aqui no Brasil, 2%, 3%. E só para te cortar e fazer um comentário, aqui a gente não fala sobre economia, não fala sobre dinheiro nas famílias, principalmente no Brasil, de meu Deus, né? É vergonhoso perguntar para o pai quanto o pai ganha. Exatamente. Aqui não existe falar sobre dinheiro na mesa de jantar da própria casa. E lá é mais comum, obviamente. Mas tem um ponto interessante, que lá eles te incentivam a todo momento. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me mudei com a minha família, né? Só que eu sempre tive isso de querer ser independente, de querer fazer o meu. E já vamos chegar nesse ponto. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fui fazer faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Mas, quando eu era pequenininha, eu gostava de organizar as contas da minha mãe, do meu pai, guardar dinheiro. Eu já tinha uma noção disso. Era uma coisa que eu realmente gostava de fazer quando eu era pequena. E aí, eu comecei a trabalhar lá nos Estados Unidos mesmo, em uma loja de roupas brasileiras. Então, eu já tinha minha comunidade brasileira, eu lembro que tinha até um mercadinho do lado, que eu ia comprar guaraná. Enfim, comecei a trabalhar e fazer meu dinheiro. E quando eu cheguei no banco, e eu recebi em cheque, olha que loucura, ainda tem isso lá. Tem. Quando eu morei lá, eu lembro que eu cheguei a receber em cheque também. Cheque, né? Então, aí uma vez eu tava voltando pra casa, eu quase perdi um cheque. Eu falei, bom, preciso abrir uma conta em um banco, porque eu ainda guardava. Eu tinha mania de guardar dinheiro, guardar cheque, enfim. Aí eu fui abrir a conta no banco, e o próprio gerente lá do banco, foi no Bank of America na época, eles compraram a Merrill Lynch, que é uma corretora. E na época, o próprio gerente me indicou para ir conversar com um representante da Merrill Lynch, da corretora, para investir, porque eu era muito nova, abrindo conta em banco, deveria olhar para isso. Então, eles mesmos me incentivaram. E aí eu descobri o mundo de investimento. Aí foi um ano estudando. Daí eu comecei a fazer faculdade nessa área, lá no exterior mesmo. Então, me formei até já em economia, né? Mas estudava muito porque eu amei aquilo lá. Foi paixão à primeira vista, Foi praticamente. paixão à primeira vista. Só que eu amava tudo que eu estudava sobre os Estados Unidos, eu não sabia muito do Brasil. E aí foi que, em 2019, antes da pandemia, eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais. Foi aí que você se tornou influenciadora e referência. Exatamente. Mas você investia, ensinava a investir fora. E em que momento que você trouxe isso para o Brasil? Então, eu trouxe isso para o Brasil em 2020, porque eu recebi uma proposta para vir morar no Brasil e trabalhar no Brasil. No TC, na época, uma empresa do mercado financeiro.
E quando eu vim para cá, primeiro que já existia investimento no exterior, já era possível, já era um pouco mais acessível, mas ainda não era, quase ninguém falava em 2019, poucas pessoas falavam. Então, eles me trouxeram porque, de fato, eu era jovem e com conhecimento, né, já era, estava me formando ali na área. E aí, quando eu recebi a proposta, eu comecei a estudar muito do Brasil, e eu já investi um pouco no Brasil, mas não muito, assim. Aí eu comecei a entender mais o mercado brasileiro, tirei certificação e tal, dentro do mercado brasileiro, e trouxe esse conhecimento para cá. Porque, afinal das contas, eu sempre falo, todo mundo precisa investir lá fora, mas a gente sabe que a gente está no nosso ciclo do Brasil, né? Então... Você precisa entender como que funciona aqui o fluxo brasileiro, da economia brasileira. E qual foi a maior dificuldade que você teve em fazer essa transição? Primeiro, do gringo para o Brasil. Foi muito difícil, porque... assim, a base de tudo é a mesma. Então, meio que a estratégia que tu usa para planejamento patrimonial e para consolidação dos investimentos, os pilares, assim, são os mesmos. Porém, os aspectos no meio do caminho operacionais são completamente diferentes. Nos Estados Unidos é 10 mil vezes mais simples e mais rápido. Então, quando eu fui fazer essa transição, para mim era complicado o fato de que eu tinha que tudo demorava muito e tudo era mais complexo. Vou dar um exemplo para isso ficar mais prático. Quando a gente fala de investir em uma ação americana, na Apple, por exemplo, uma ação é uma unidade. Ou seja, sei lá, tá $100. Tu vai comprar uma ação da Apple por $100. Ponto. Aqui no Brasil, tu não compra uma ação. Vamos supor que a gente tivesse a Apple no Brasil. Tu não compra uma ação da Apple. Tu tem que comprar um lote de 100. Ou tu compra botando um F no final, que é fracionário, e aí tu tem que botar quantas tu quer. Só que isso também já é uma coisa que dificulta. Essas pequenas coisas, até isso não é tão mais difícil, mas essas pequenas coisas acabam atrapalhando o processo, demorando mais o processo, e aí tu fica, tá bom, vamos lá, vamos se adaptar à realidade do Brasil. Entendi. E em que momento você veio para trabalhar no ATC? Era uma startup, inclusive, Exatamente. né? Vocês captaram, abriram a IPO, eu acompanhei todo esse processo seu quando estava na ATC. Em que momento você falou, tá bom, agora eu quero trabalhar para mim e quero empreender? Quando sua chave virou? Não, bem interessante essa pergunta, porque, na verdade, eu entrei no TC, peguei a experiência do TC, mas já era intencional a minha saída. Eu já tinha a intenção de ter o meu próprio negócio. Então, quando eu comecei a fazer economia, os meus irmãos, eles são tudo da área. E a gente debatia lá nos Estados Unidos, quando a gente recém tinha se mudado, eu já tinha um pouco mais... Um pop-up, gente, para vocês entenderem. Trigêmeos. Então, eles estavam todos na mesma idade, na mesma área e no mesmo nível de escolaridade. Exato. E eu tenho um irmão que é 1 ano e meio mais velho, que é CFA, que é a certificação mais difícil do mercado financeiro do mundo. Tudo cabeçudo. Tudo. Tudo assim, mas em área... Dentro do mercado financeiro, mas em área diferente. É bem engraçado isso. Aí, como eu já era uma presença nas redes sociais, todo mundo chegava, meus parentes, até mim, me perguntando onde investir, o que fazer e tal. E aí, eu e meus irmãos, a gente falava sobre ter um fundo de investimento. Meu pai tinha um fundo de investimento. Então, eu já tinha um pouco isso enraizado. Essa era a ideia. E não ter um fundo, mas sim gerir o patrimônio das pessoas. A gente já debatia sobre isso. E aí, quando eu saí do TC, eu já tinha meio que isso em mente, eu só precisava ter conhecimento, networking, amadurecer um pouco também no mercado brasileiro. E depois, ter conhecimento mais comercial. Então, amadureci o mercado brasileiro no TC, peguei conhecimento. Trabalhei no portal até de notícias e também na área educacional. E quando tu ensina, tu aprende muito, né? Então, de fato, eu acabei aprendendo muito lá. E aí, depois, me tornei sócia de algumas agências de marketing justamente para adquirir experiência no comercial e entender um pouco mais de comercial e marketing. E aí, com esses dois conhecimentos, eu até fiquei um tempo também estudando, um tempo um pouco não trabalhando e estudando. Eu resolvi empreender na área de consultoria. Então, ter a minha própria consultoria. Nesse meio do período, e o que é consultoria? Muita gente não sabe de investimento, porque é uma coisa nova, é um modelo americano. Aqui no Brasil, mais de 90% do modelo de gestão de patrimônio é um modelo comissionado. O que significa? Os assessores, LXP, BTG, o gerente de banco ganham comissão
sobre os produtos que eles te indicam. Só que isso tem um conflito de interesse enorme. E é claro que não é todo o assessor, todo gerente que faz isso, mas existe 2 produtos que tu pode indicar para o teu cliente. Um que tu ganha mais comissão, mas ele ganha menos. E o outro que Ele tu ganha menos mais. comissão, mas ele ganha mais. E aí entra o conflito. Que é tendencioso. E todo dia tu tem que passar por isso, por esse conflito. E eu não concordava com isso. Eu recebi proposta de assessoria, mas não concordava. E começou a surgir no Brasil em 2019 o modelo de consultoria que é o Asset Based ou Fee Based, que é como tu ganha um percentual, tu trabalha com a remuneração de um percentual sobre o que tu faz a gestão. Então, aquela coisa, vamos supor, eu faço a gestão de 10 milhões de reais, 0,5% ao ano deste patrimônio. Só que, percebe comigo que se é 0,5 de 1 milhão de 10 milhões de reais, se eu estou fazendo o patrimônio dele crescer mais, Seu 0,5 vai crescer muito mais. Então, o meu interesse é que ele ganhe dinheiro. É que ele ganhe muito. E eu também vou estar bem remunerada. Então, é meio que uma sociedade ali. A gente vai ganhar junto e crescer junto. Por isso que esse modelo é recente no Brasil. Está crescendo muito agora. E vai crescer muito ainda. Nos Estados Unidos já é 90% dos Estados Unidos. E aqui... Você foi pioneira? Não fui pioneira. Já tiveram os pioneiros, mas... basicamente pioneira, assim, nos primeiros... Nos primeiros. Nos primeiros, assim. E aí eu acabei entrando no modelo de consultoria junto com o Grupo Primo na Portfel, que eles foram das mídias sociais, eles são grandes nesse modelo. E recentemente passei por um multifamily office justamente para conseguir dar mais estrutura e suporte e atender as famílias que eu busco, que é a Zanella Wealth aqui de São Paulo, inclusive. Agora vamos traduzir Muita coisa. O que significa family office. Porque, assim, né, é igual o Medicase, né? Agora vamos traduzir o que significa family office. Você saiu do mundo da consultoria, que você fazia esse público B2C, para pessoas, né? Sim. E agora, como que funciona o family office, Bruna? É também para pessoas, tá? Só que o modelo multifamily office é um modelo onde a gente tem atende menos pessoas com mais patrimônio. Então, tu vai avançando, né? E o que significa isso? Um family office, a gente tá falando de escritório e family. Então, é basicamente um escritório montado para atender o patrimônio de uma família. Então, cuidar desde a gestão patrimonial ali dos imóveis, precisa de uma estrutura tributária, jurídica para proteger o cliente. Então, assim, para deixar até mais claro, eu gosto de falar que a gente é tipo o Waze. Tu tá ali no banco de trás, a gente tem um objetivo final que a gente estabelece junto. Eu gosto de fazer isso com meus clientes, não é todo mundo que faz, mas eu gosto de botar um objetivo final pra gente ir acompanhando as metas. E aí nesse Waze, a gente vai ter ali a meta de retorno da carteira, ou seja, a velocidade que a gente precisa para chegar ao nosso objetivo. A gente vai ter a proteção, para a gente não ter acidentes no meio do caminho. Então a gente vai ter que, na proteção, trabalhar com investimento offshore, trabalhar com proteção jurídica do cliente, proteção do patrimônio, seguro de vida também para proteger. Aí a gente vai poder calcular o caminho mais rápido, conforme a gente tem mais aporte, rende mais, ou minimiza a tributação. Então a gente olha toda a tributação da família e vê como que a gente pode minimizar ao máximo para ele pagar menos e chegar mais rápido no objetivo dele. Então a gente vai cuidar principalmente desses pilares do cliente. Entendi. Ô Bruna, e como que você fez para se destacar nesse mercado tão competitivo e tão rápido e tão nova? Comunicação. Então, tu é uma pessoa que tu sabe comunicar e tá bem conectada no mercado, né? Como meu pai já tinha um fundo, eu já conhecia bastante gente do mercado aqui. Mas comunicação nas redes sociais foi o que a minha geração alavancou mais, né? E como que você fez para se diferenciar do teu pai? Para você falar assim, olha, eu sou a Bruna Bins, eu não tenho nada a ver com meu pai. Porque assim, vamos ser sinceras, comparações existem e às vezes, por mais que seja muito bom ter o nome da família, carregar o nome da família, quando traz esse legado, né, essa história bonita que sua família trouxe, também você fala assim, mas eu quero fazer diferente. Eu não sou meu pai, eu não sou meus irmãos, eu tenho uma visão um pouco diferente e eu trabalho numa área diferente. Como que você fez para se destacar dentro da sua própria família? Não, bacana. Isso inclui dentro da comunicação também. Porque é comunicar, primeiro estudar e ter conhecimento e saber discernir a opinião, né? Saber o que tu enxerga pelo que é certo e o que é errado. Ou o que é, desculpa, não certo e errado, mas o que é melhor e o que é pior ali. Até dentro da sua concepção, né? Do que você entende. Da concepção. Até porque, assim, as pessoas pensam no mercado
pessoas mais velhas não têm o mesmo conhecimento que a gente tem no mercado, porque o mercado mudou muito. Então, às vezes as pessoas vão, eu vou com uma pessoa mais velha aplicar o patrimônio, só que essa pessoa não está tão atualizada e tudo mudou. Muita coisa mudou, assim, muita coisa mesmo. Então, a gente sofre, obviamente, um certo preconceito por ser, eu sofro, né, por ser mulher e jovem no mercado financeiro, mas quando a gente fala, o que que eu pego? Eu pego a experiência dos mais velhos, porque querendo ou não, a gente não pode negligenciar isso, já passaram por muito mais coisa que a gente. Então eu tenho a experiência do meu próprio pai e aplico com as atualizações do mercado. Então, como eu faço para me diferenciar usando o meu discernimento, a minha opinião própria do que é o melhor hoje, atualmente, com o conhecimento de experiência prévia. Principalmente essa questão de cuidado, né? Olha, isso aqui, em algum momento da vida, não foi legal fazer porque já aconteceu XYZ. Você sabe que eu tenho uma startup de beleza e um dos meus maiores problemas que eu tenho principalmente com essa geração nova que vou trabalhar com tráfego pago, enfim, mídias, assim, não adianta contratar gente muito sênior, muito experiente para essa área, não de experiência que eu falo de tempo de trabalho, mas de idade mesmo, sabe? Pessoas mais velhas, enfim, porque é o que você está falando. A gente estava falando isso ontem na reunião de semanal de estratégia. Cara, o Facebook muda toda semana. Se não é uma pessoa que está operando o Facebook 24 horas por dia, ela não vai saber. Só que tem a questão que essa geração traz hoje, que é a falta de noção do risco. Uhum. Então, por exemplo, eu viro para o meu operador e falo assim, eu tenho, por exemplo, R$5.000 para investir em mídia o mês inteiro. Se vire, eu preciso vender 40. Ele vai vir, dependendo do dia, se ele viu que teve alguma caca, alguma coisa assim, ele fala assim, não consegui bater a meta. Mas é só você dobrar o investimento que a gente vai conseguir. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Mas isso é investimento, porque... Não. Investimento é uma coisa. Você, assim, não ter a diferença de custo e despesa. Exato, assim, você tem que ter uma certa responsabilidade com o dinheiro, que é uma coisa que eu falo com a Helena, né? O tempo inteiro, Helena, dinheiro não aceita desaforo. Sabe que uma coisa muito importante até em relação a isso, e em relação a crianças, assim, porque a minha geração ainda pegou muito papel, né? E hoje é muito diferente tu gastar com o papel do que tu fazer o cartão de crédito. Muito. Tu não sofre. Então eu sempre falo, tipo assim, eu não sou mãe ainda, mas eu sempre falo para as pessoas que são mães, a maior diferença, a melhor coisa que tu pode fazer é ensinar teu filho com papel. A usar o dinheiro com papel, ou só Pix, que também Pix tu vê o dinheiro saindo da conta ali, tá? Dói um pouco. Porque aquilo lá dói, aquilo lá te ensina. E perde aquela quantidade de notas que você tinha, aquele volume. Eu, por exemplo, quando era criança, se me desse R$10, uma nota de R$10, olha que loucura, gente. Quando a gente é criança, a gente tem umas percepções, né? E me desse, na época eu tinha a nota de R$1. 10 notas de R$1, eu queria as 10 notas de R$1. Porque na minha cabeça era mais. E outro dia eu tava jogando com a Lelê Banco Imobiliário, a gente adora jogar. E ela sempre briga comigo porque ela quer o troco. Porque ela quer ter o volume da nota ali, porque na cabecinha dela não é só a soma, a quantidade, e realmente faz sentido. E jogar banco imobiliário é bom também para ensinar. Mas um ponto bem importante que tu falou ali da geração, voltando naquele ponto lá. Hoje o Brasil é um dos maiores países com o jovens neném, né? O índice de jovens neném, que é aqueles que nem estudam e nem trabalham. Exatamente. E a minha geração é muito assim. Né? As pessoas ali vai até 24 anos, eu hoje tenho 24, mas as pessoas mais novas ali, que eu conheço também, minha própria conhecida de Porto Alegre, porque aqui em São Paulo só conheço gente mais velha, só ando com gente mais velha, inclusive meu ciclo é só de gente mais velha, sou sempre o baby, né, como eu comentei. Mas a minha geração lá em Porto Alegre é muito assim, o que eu vejo, tá? Tem muito isso de neném e não tem noção do trabalho que foi feito para gerar aquele capital. Então, pessoas que já têm uma certa
certo estado, na sociedade, assim, tem, ou vai herdar alguma coisa, mas não tem noção do trabalho que foi, não dá valor para aquilo lá. Não, e tem mais um detalhe. Como tá tendo muitos gurus da internet ensinando a ficar Acha que é bilionários do dia pra noite, acha que tudo é fácil. Tudo demora. Então, Você tá há quantos anos já trabalhando, Bruna? no mercado financeiro, desde 2018, são 6 anos. 6 anos. Você tem 24, ou seja, você já tem, sim, já tem 6 anos. A gente estava conversando isso, que no mínimo são 10 anos para tudo dar certo. Para Exatamente. começar oficialmente a dar certo. E as pessoas não querem, principalmente essa geração jovem que é muito rápida, a geração da Netflix, que pausa, volta a hora que quer. Que a gente está falando dos 2.0 ali no vídeo do YouTube, não tem essa noção de tempo, de maturação do negócio, de Sim. esperar o dinheiro render. Mas tu sabe que o porquê que a minha família até se serve de insight, né? Como é que a gente... Quer dizer, não sei se vai ser muito aplicável isso, mas a gente foi criado... A minha família, por parte de mãe, tem fazendas. Uhum. E pra tu planta hoje pra receber daqui a 1 ano. Então, tu precisa ter paciência na plantação. Então, a gente aprendeu olhando isso, vendo cada safra, enfim, e tendo paciência nesse sentido também. E até porque a gente... eu sempre fui muito mais de leitura, enfim, mas querendo ou não, a gente sabe que as redes sociais te deixam mais ansioso. Isso não é mistério, eu também sofri com isso. Mas quando tu precisa errar para entender. E como eu comecei muito cedo, e eu comecei errando meu próprio dinheiro, eu investi meu próprio dinheiro, eu era extremamente pão dura, não gastava 1 centavo. E sempre, desde pequena. E eu investia meu próprio dinheiro. Hoje eu não sou assim, tá? Sou mais equilibrada. Já entendi o poder do equilíbrio, tem que ser. Eu sou pão dura, eu sigo pão dura. Não, mas extremamente, assim, tipo assim, eu era extremamente. Aí eu investia tudo. Aí eu entendi o poder do dinheiro e tal, mas eu errei muito cedo. Eu comecei investindo e errando e ansiosa e errava. E isso foi que me ensinou. Mas isso é importante, porque a gente tem aqui também, é um problema brasileiro, é porque você estudou fora, assim, a gente condena muito erro, só que é só errando para aprender. E sabe uma coisa que me diferencia? Tu tinha comentado sobre isso, né? Que me diferencia tanto dos meus familiares quanto no mercado hoje atualmente. Eu sou uma pessoa educadora além de gestora, né? Economista e gestora de patrimônio. E eu faço questão que meus clientes saibam exatamente o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. É claro que eles não vão ter um nível de conhecimento técnico, mas a base eles vão saber. E por que isso é tão importante? As pessoas precisam ter uma base. Por isso que existe diversas pessoas processando XP, não sei o quê, porque perdeu muito dinheiro com recomendação de assessor ou recomendação da própria XP. Gente, primeiro que precisa ter uma certa base. Hoje, infelizmente, o mercado é assim. O meu modelo, o modelo de multifamiliar, chegou para ajudar e para ser em prol do cliente, mas o profissional precisa educar também. Sim. Precisa educar. E assim, os meus clientes falam, né, que eles gostam, as famílias que eu atendo, que eu sou 100% transparente. E eu falo exatamente os produtos, o quanto que as pessoas pagam de comissão, se me oferecem comissão eu falo para eles, eu falo exatamente por quê. Cara, isso cria um laço de confiança. E eu tô aqui para resolver os problemas do meu cliente, pra gente ganhar junto. Pra gente fazer o certo. Sempre prezei muito pelo certo e pelo errado, né? Pra gente fazer o certo. E é assim que tu vai prosperar. E qual que foi seu maior perrengue que você passou nesse corre todo de ir para os Estados Unidos e voltar? Que você tem uma vida também super corrida. E qual foi? Conta pra gente. Primeiro que a adaptação em São Paulo, né? Eu vim pra São Paulo sozinha. Eu tinha perdido meu pai naquele ano, então foi muito difícil. E quando a gente chega numa cidade como São Paulo e mora no Itaim Bibi com 19 anos e tendo passado por um trauma recentemente, e entra no mercado financeiro sendo mulher e comunicadora, tu tem um certo baque de realidade, né? Então eu comecei a questionar muitas coisas da vida, mas isso ao mesmo tempo me fez evoluir. Porque eu realmente vim, apesar da minha família ter boas condições, eu me sustentando. Tipo assim, eu queria sentir na pele, isso é meio louca, né? Mas eu queria sentir na pele, queria entender como é que era isso. Claro que no início a minha mãe me deu uma ajudada, mas
Foi os primeiros 3, 6 meses. E aí depois eu comecei a sentir na pele a responsabilidade. Quando tudo Da isso vida deu adulta. junto, então o meu maior perrengue, ele foi um perrengue mesmo pessoal, assim. Porque eu sempre fiz questão da minha trajetória de buscar conselho com pessoas mais velhas. Eu respeito muito a história das pessoas mais velhas. Eu prezo muito pela... Eu adoro ouvir histórias, assim, de pessoas mais velhas e perrengues, principalmente. Bruna, qual que é a dica que você dá para outras meninas, mulheres, jovens que sonham em empreender no mercado financeiro? A primeira coisa, eu acho que é o que eu falei aqui, é vocês se forçarem a sair da zona de conforto. E criar a coragem de ir para as redes sociais. Não adianta. Eu era muito novinha quando eu fui para as redes sociais e comecei a falar, porque isso te desafia a sair daqueles padrões de, o que vão pensar de mim, e começa a realmente olhar para dentro o que tu pensa, o que tu quer, e de fato começar a entender e começar a fazer seu nome no mercado, né? Então, se forçar a sair da zona de conforto, nem que tenha que economizar ali, e botar a cara no mercado, mas obviamente quando a gente fala de mercado financeiro, precisa ter pessoas mais sêniores, de gestão de patrimônio, né? Mais sêniores, para tu ter conselhos, assim, para tu falar com essas pessoas, porque a gente está falando do patrimônio de uma pessoa, é muito importante, precisa ter certeza do que tu está fazendo e precisa ter estudo e conhecimento. Então, eu acho que dei muitas dicas, mas o ponto é, estude e saia da zona de conforto. Obrigada, Bruna. Obrigada pela presença, obrigada pelos seus conhecimentos. Parabéns. Você é uma menina tão linda, inteligente, carismática. Parabéns mesmo. Você sabe que eu sou sua fã. Vida longa aos teus negócios, aos teus investimentos, essas famílias que confiam patrimônio em você. Parabéns, mais uma vez. Eu que agradeço, Ellen. E, gente, para quem quiser saber mais de mim, do meu conteúdo, o meu Instagram é @eubrunabins. Bem fácil, não tem muito mistério, mas agradeço mesmo o convite. Obrigada. Esse foi mais um Não Corre Com Elas. Espero vocês aqui no próximo episódio na BMC News.